Invocação do Mal, aquilo que era para ser um simples filme em 2014, acabou se estendendo e se transformando em uma franquia que muitos dos que assistem o meu canal aqui gostam quando eu faço algum review ou simplesmente a gente vem conversar a respeito. E justamente pensando nisso que eu decidi hoje fazer um apanhado geral, colocando algumas das principais cenas que gelaram os seus ossos, assim como eu, e também, por outro lado, nós podemos fazer uma contextualização, ou seja, o popular review, só que agora da franquia completa, juntando todos os filmes que nós tivemos até o momento. E para isso a gente tem que começar com o primeiro, que foi lançado em 13 de setembro de 2013. A trama, que começava com uma rápida narrativa sobre a boneca Annabelle, dava sequência à história de Hershville, onde na década de 70 a família Perron era assombrada por uma terrível possessão demoníaca. Era o início de tudo, onde o diretor James Wan apresentava o casal Ed e Lorraine Warren de uma maneira muito mais veemente ao cinema, trazendo de volta às telas um terror barulhento e de profundo impressionismo. Eu me lembro muito bem que eu assisti esse filme na estreia. E na época eu fiquei bastante assim aterrorizado, eu fiquei com medo mesmo. Fazia tempo que um filme de terror não mexia comigo assim até então. Eu lembro que eu não moro muito longe do shopping onde tem um cinema na minha cidade, eu não fui de carro, eu voltei a pé e ele pega, né? Você volta o caminho assim sozinho. Eu lembro que era noite, 11h30, meia-noite, eu voltei meio assim, sabe, no caminho, naquela penumbra toda da rua, né? Apesar que não é muito longe da minha casa, mas você fica meio assim impressionado, esperando que vai sair alguma coisa por trás de uma esquina, atravessando a rua do outro, enfim. São de fato os filmes de terror que mexem com a tua cabeça, que fazem você entrar nessa espécie de reflexão sombria que você de fato fica impressionado. Mas, na minha opinião, o que acabou dando muito certo em Invocação do Mal, sobretudo esse filme que foi que realmente levantou tudo isso que a gente está tendo até hoje, o que deu certo foi que o James Wan ele conseguiu resgatar aquela essência do terror, trazendo alguns ingredientes que deram muito certo em Sobrenatural, outra franquia também que ele já dirige há um certo tempo, juntando aquilo com seus tradicionais jumpscares e ainda por cima se recorrendo a certos clichês, por exemplo, até como o do filme Exorcista. Ou seja, ele colocou tudo isso daí num caldeirão, mexeu com água fervendo e jogou na nossa cara, nos impactando com esse primeiro filme de Invocação do Mal, ao qual eu tenho que dizer para vocês que eu gostei muito, principalmente da ambientação de tudo, apesar que o final não me agrada muito, ok? Mas ele realmente serviu como alicerce para tudo isso que a gente vai continuar conversando a partir de agora. E como Annabelle foi uma espécie de aperitivo para abrir o primeiro filme, não poderia faltar também o seu filme solo, que foi lançado em outubro de 2014, que contava a história de uma garotinha que ganhava uma boneca vintage de presente, que depois acabaria se transformando em um terrível pesadelo, quando por detrás de tudo estava uma terrível seita que tentavam invocar o demônio utilizando a boneca. O filme foi dirigido por John R. Leonard. Who are you? A primeira cena que nós tivemos lá em Invocação do Mal, que foi justamente a Annabelle sendo nos apresentada, eu lembro que quem não tinha a menor noção do que se tratava de Invocação do Mal, pensava que a boneca ia aparecer depois lá na casa da família, e ia ter uma ligação, porque não estava ainda muito familiarizada com esse jeito que o James Wan tem até hoje de coligar as histórias. Mas isso não aconteceu e gerou uma expectativa muito grande para o primeiro filme da Annabelle. Na minha opinião, diretores, roteiristas não foram felizes em elaborar um filme
que, na minha opinião, era bastante aguardado por quem criou aquelas expectativas no primeiro filme, certo? E deu assim uma certa brochada para quem estava já começando a se enturmar ali com o universo de Invocação do Mal, até que veio o segundo filme, que na minha opinião é tão bom quanto o primeiro, ou seja, O Fantasma de Enfield, dando então sequência em Invocação do Mal 2, lançado em 9 de junho de 2016. O filme trouxe a continuação da saga dos Warren, dessa vez na Inglaterra, onde foram investigar e resolver o caso de um terrível demônio que assombrava uma família carente no bairro de Enfield, em Londres. Quem quiser saber mais sobre a verdadeira história desse incidente que aconteceu na vida real, nós estamos disponibilizando agora aqui nos cards e também na descrição um vídeo que nós fizemos há cerca de 2 anos atrás para que você possa ficar um pouco mais por dentro sobre o que aconteceu lá. Invocação do Mal 2 foi dirigido também por James Wan. And what's that? Murder? Suicide? Or both? Bom, eu lembro que esse filme também me marcou bastante, porque eu morei em Londres durante um tempo, e justamente num bairro que ficava do lado de Enfield, sabe? Coisa assim de praticamente 15 minutos de ônibus, 10 de metrô, certo? Na caminhada daria o quê? Mais ou menos 30, 35 minutos, mais ou menos em média. E o período que eu estive lá, por 3 meses, eu não sabia dessa história, apesar dela ter sido muito comentada nos tabloides ingleses, mas isso até o comecinho da década de 80, né? Eu estive lá em 2015, um ano antes do James Wan fazer o filme realmente Invocação do Mal 2. E quando eu tive contato, fui pesquisar na internet quando começaram as filmagens, eu falei assim, puxa vida, eu estava lá do lado e não sabia. E decidi fazer um especial contando a história, inclusive comentando como são as casas. Aquela casa que mostra no filme, eu morei numa casa lá que é idêntica. Por exemplo, na Inglaterra tem alguns bairros assim de periferia que eles são, a arquitetura deles são idênticas. Então eu falei assim, olha, até que ainda bem que enquanto eu estive lá eu não tinha visto esse filme, senão talvez muitas das vezes que eu precisava levantar de madrugada para tomar água, para ir no banheiro, eu iria ir super receoso, e até mesmo a forma, né, que os corredores são meio sombrios, ali com aquela arquitetura envelhecida, até hoje é daquele jeito. Mas se você quiser saber mais, não só sobre essa minha experiência como a verdadeira história, eu já disse ainda há pouco para vocês, né? Eu estou disponibilizando aqui embaixo esse vídeo que está lá no meu outro canal, no Fato Notícias. Aproveite e se inscreve por lá também, caso vocês ainda não estiverem inscritos, contando a verdadeira história do Fantasma de Enfield. Mas, enfim, Invocação do Mal não parou só por aí, como vocês já sabem, e tivemos o segundo filme da Annabelle, onde eles voltaram ainda mais no tempo, colocando a história nos idos dos anos 50, lá no interiorzão dos Estados Unidos, onde um casal, após a trágica morte de sua filha, decidem por caridade acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado, Annabelle, criação do próprio anfitrião, que na verdade era um artesão de bonecas. O filme foi lançado em 17 de agosto de 2017 e teve a direção de David F. Sandberg. Bom, mudaram o diretor, diferente do primeiro filme da Annabelle 1, corrigiram muitas coisas, teve um roteiro um pouco mais linear, um terror muito mais aproximado do primeiro e do segundo Invocação do Mal, sobretudo. Conseguiram dar uma identidade mais marcante para cada personagem que estava no segundo filme, e, na minha opinião, deixaram a própria participação da boneca
mais aterrorizante, né? Aquele momento, por exemplo, que a garotinha entra no quarto e a boneca tá lá, né, de boa, sentada na cadeira, a menina sabe que vai acontecer merda dali, a boneca acaba levantando e indo atrás da menina, enfim. Muitas cenas que, de fato, eu lembro que eu assisti na pré-estreia, muita gente gritando, muita gente com medo, muita gente tampando os olhos, e é claro que os jump scares não podem ficar de lado, porque já é uma marca registradíssima da franquia. E eu esqueci de falar um pouco do Valak, né, que na verdade é o demônio que, antes mesmo do filme que nós tivemos, que foi lançado um mês passado, ele já tinha sido apresentado lá no Fantasma de Enfield, lá no segundo filme de Invocação do Mal. Porque lembra que, como eu comentei com vocês ainda há pouco, o James Wan, ele tem essa mania, né? Ele dá um gostinho e depois ele acaba, né, preparando o terreno para ser lançado nos próximos filmes. Até mesmo como muitos dizem aí que o tal do Homem Torto, que também participou lá no Fantasma de Enfield, que não tem nada a ver com a história verdadeira, mas isso vocês vão ver lá naquele vídeo que eu falei para vocês ainda há pouco, que está lá no outro canal. Dizem que ele vai ter um filme solo aí dentro de poucos anos também, dentro de toda essa franquia de Invocação do Mal. Enfim, voltando, né, justamente à questão do Valak, então foi preparado todo o terreno para que fosse feito o filme que nós vimos aí. Foi remetido lá para os anos 40, 50, em um castelo na Romênia que abrigava um convento de freiras, onde uma dessas tinha cometido um suicídio. E para investigar o caso, o Vaticano enviou um padre demonologista e uma noviça prestes a conferir seus votos, arriscando suas vidas, a fé e até mesmo as suas almas. Os dois descobriram um segredo profano e acabaram se confrontando com uma força do mal, que toma a forma de uma freira demoníaca, se transformando em um terrível desafio para o padre e a própria noviça. Hello. Quem assistiu recentemente o meu review sobre A Freira aqui no canal vai saber que não me agradou muito. A ambientação é extraordinária, a produção caprichou, conseguiu fazer um cenário maravilhoso naquele castelo, a locação é fabulosa, mas, na minha opinião, eles começam a perder a partir do momento em que eles transformam o Valak numa espécie de Thanos dos Vingadores, certo? Um demônio com super, hiper, mega poderes e coisas absurdas e desnecessárias, na minha opinião, são colocadas dentro do molho do filme, tá? Mas vale pela ambientação, na minha opinião, vale pela continuação da franquia, sobretudo. E se você está se perguntando aí o que vai ser de Invocação do Mal a partir de agora, o terceiro filme de Invocação do Mal envolvendo os demonologistas Ed e Lorraine Warren será lançado em 2021. Porém, maiores detalhes você pode conferir no link que está aparecendo nesse momento agora aqui nos cards, ou mesmo na descrição do vídeo. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!